Amém, meus irmãos. Amém. Quer outro? Já levou, foi pra... Olha, tá vendo? Meus irmãos, como já foi iniciado, né? Esse mês em 1 João 5, né? O pastor pregou, o Williams pregou, o Estevão pregou e eu recebi essa missão aí para finalizar essa carta de João, né? De 1 João. Então, assim, antes de tudo, né? Do que já foi dito aí durante todo esse mês, né? Eu creio que todos já conhecem, né? Quem foi o apóstolo João, mas eu fiz um breve resumo, né? Quem foi o apóstolo João, né? O apóstolo João, né, conhecido como João Evangelista, não é João Batista, né, que muita gente confunde, né, também, né? João Batista foi primo de Jesus, né? E esse João aqui, ele foi um apóstolo, né? Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus e, além do Evangelho segundo João, também escreveu o livro de Apocalipse, né? João Evangelista era o mais novo dentre eles, dentre os 12, né? Na época do chamado de Jesus, ele tinha por volta de 24 anos, né? Então, assim, a gente pode perceber a grande responsabilidade, né, que João teve tão novo. Muitos de nós aqui, né, com 24 anos, o que é que a gente tem de responsabilidade, né? Então, assim, para a gente ter noção do chamado de Cristo, né, que ele não vê idade, o tempo que ele quer, né? E, assim, diferentemente dos outros apóstolos, João morreu de velhice, né? Ele foi foi o último apóstolo a morrer de velhice, uma morte natural, quando tinha por volta de 94 anos, né? Porém, depois de muito sofrimento, João, além de ser o autor de 4 evangelhos, ele escreveu também 3 cartas. A primeira, que a gente está finalizando hoje, e nesses escritos, João revela sobretudo o amor de Deus por nós, manifestado em seu Filho, Jesus Cristo, né? E os textos que a gente vai ler hoje, né, vai uma breve reflexão, 1 João 5, 20 e 21. Possamos colocar aí, Gabi, por favor. Também sabemos que o Filho de Deus já veio e nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. O verdadeiro a gente vai saber quem é, né? Hoje a gente vai falar muito desse verdadeiro. E nós estávamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro, Deus e a vida eterna. Filhinhos, cuidado com os ídolos. Então, vamos ver aqui o que João tem a nos ensinar e a nos alertar sobre esses 2 versículos. Ele finalizou essa primeira epístola dele, né? Nesse texto, né, de João 5:20, 1 João 5:20, o apóstolo João, ele não concorda de forma alguma que os cristãos não consiga reconhecer quem é o verdadeiro, né? Porque ele vem frisando, né, ao longo, né, de sua vivência com Cristo, né, e de suas cartas, ele vem frisando. Então o apóstolo faz questão de falar um pouco do seu testemunho a respeito da natureza divina de Cristo. E sempre dizendo, enfatizando, né, esse é o verdadeiro Deus e a vida eterna, para que não reste dúvidas, né, entre eles. João conviveu com Cristo por volta de uns 3 anos e meio, se alimentando, ouvindo as suas palavras, os seus ensinamentos, vivenciando de perto o carinho e o amor, não só pelos discípulos, né, que Jesus tinha, um amor e um carinho diferenciado, mas por todos aqueles que ele encontrava no meio de sua trajetória, né? Quer dizer, abre um parênteses, mas João teve o privilégio de viver pessoalmente com Cristo, né?
e eu não tive, sendo assim como eu posso conhecer verdadeiramente a Cristo, né? Então, assim, eu te digo hoje que esse parênteses eu já ouvi de muitas pessoas, entendeu? Se Jesus vivesse hoje no nosso meio, era muito mais fácil acreditar, crer nele, né? Mas eu reafirmo que ele não precisa estar presente em carne e osso, né? Porque o Espírito dele habita entre nós, entendeu? E a resposta é essa. É por meio do Espírito que temos o mesmo privilégio, não só de João, mas de todos os apóstolos de Cristo. Por isso, Cristo chama o Espírito Santo de Espírito da Verdade, pois a sua missão aqui na Terra é unir o ser humano a Jesus. Assim podemos experimentar toda essa maravilhosa comunhão com o Salvador. Dessa forma, ninguém terá dúvida do verdadeiro, do Espírito Santo, entendeu? Então, assim, não se faz necessário que Cristo viesse em carne e osso hoje para a gente acreditar nele, né? Através do Espírito Santo a gente pode ter essa convivência com ele, tanto quanto no tempo dos apóstolos. Só basta a gente crer e se entregar verdadeiramente. O Espírito, sim, ele vai nos conduzir, né, por este caminho tão árduo que é viver aqui na Terra. E não possamos, meus irmãos, perder essa grandiosa oportunidade que nos foi dada de viver em Cristo, pois só vive em Cristo quem Ele quer. Se você está aqui hoje é porque Ele quer. Não adianta a gente querer, por nossas forças, optar por Cristo. A gente não tem essa condição. Não, hoje eu vou viver a Cristo porque eu vou experimentar, ver se é bom. Não funciona assim não, entendeu? E quem procura viver assim é um engano, entendeu? É um engano. Então, graças a Deus, nós aqui, a gente está aqui hoje porque Ele quis, entendeu? Ele quis que a gente estivesse aqui e vivendo nele, na presença dele. Queria só abrir uma observação. Judas, né? Um dos seus apóstolos, ele teve as mesmas oportunidades de todos os outros apóstolos, mas preferiu focar nas suas ambições. Foi assim que se afundou no lamaçal do pecado. E não caímos, meus irmãos, não possamos nos entregar no mesmo caminho de Judas, no mesmo erro que Judas cometeu. Viveu, ouviu, aprendeu, mas não praticou, né? Deu ênfase ao seu pecado, entendeu? Suas ambições. Então, aproveitem esse momento para se relacionar com Deus e adorá-lo através do Espírito Santo, que é o verdadeiro. Então, assim, nessa carta de João, ele nos dá um alerta. Nesses 2 últimos versículos, ele, finalizando a carta dele, ele nos dá um alerta, né? Na verdade, é um conselho. E diz em 1 João 5:21, filhinhos, cuidado com os ídolos. O que é que João quer dizer isso aqui? Ou seja, filhinhos, cuidado para não cair na adoração em que o mundo ao seu redor está totalmente envolvido. Hoje, mais do que nunca, se naquele tempo já acontecia, né, o envolvimento, né, da idolatria, imagina hoje, né? Hoje, com essa rede social, boa para quem sabe usar e terrível para quem não sabe usar, né? Então, assim, ele retifica aqui dizendo: não deixe que essas coisas se tornem importantes em sua vida, pois Deus já te libertou para viver como Ele deseja que as pessoas possam viver. Então, Deus te libertou de uma idolatria passada, né? Como eu era idólatra. Eu nunca fui de idolatrar imagem, né? Eu fui católico, né? Não praticante, mas eu nunca tive aquele santinho, Mas teve um tempo que eu colocava aquele texto no câmbio do carro e dizia: esse texto vai me proteger. E vivia lá, entendeu? Então, assim, era uma idolatria, né? Que sem fundamento algum, mas a gente cego, a gente idolatrava aquilo ali, entendeu? Então, por isso fiquem longe, se protejam dos ídolos deste mundo. Trazendo para a atualidade,
Cuidado para o que você mais inclina o seu coração neste mundo. Não permita que isto seja mais importante que Deus em sua vida. Não viva em função disto. Cuidado com os ídolos, minha gente. Entendeu? Então, trago outra aplicação aqui nesse versículo. Queria que Gabi colocasse, por favor, Gabi, em Judas 24, 25, por favor. Vamos ver o que é que diz aqui. Vinte e quatro, 25. Pronto, vamos lá. Quem puder abrir, Judas 24, 25. Pronto. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória, com grande alegria. A este que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Cristo, Jesus Cristo, Senhor nosso, sejam a glória, a majestade e o poder e a autoridade antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Então é esse, meus irmãos, é esse Deus, é esse Cristo que devemos unicamente nos prostrar, adorar, louvar e exaltá-lo. Entendeu? É esse, não tem dúvida, entendeu? Então, eu trago duas breves aplicações, que antes de eu trazer para vocês, essa aplicação veio a mim, né? Tudo que foi dito até aqui nos ensina sobre a importância de ter esperança e confiança em Jesus Cristo. Foi pedido em oração aqui a perseverança, né? Que Deus possa reavivar a igreja. Então, que a gente possa ter esperança unicamente em Cristo. Se qualquer um de nós aqui hoje tem a sua luta particular, aquela luta que às vezes a gente acha que não tem fim, que é uma luta que vem de dias, de meses, de anos, mas no tempo certo ele vai cessar isso, entendeu? Então, não adianta correr, o alvoroço da vida às vezes nos distancia de Deus, né? Então, é confiar, não tem outro segredo. Sobretudo, confiar na soberania dele. Ele é soberano para cessar a nossa luta, abrir portas hoje, amanhã, né? Qualquer momento. Então, a gente tem que confiar na soberania dele. Ele é soberano, ele me resgatou, ele resgatou vocês, né? A gente hoje pode dar glória a ele. Há um tempo atrás, nesse momento, eu estaria em casa. Muitos de vocês estariam em casa, assistindo. Aos domingos, era de praxe eu ir para churrascos, né? Eu ir para viagens, eventos. Hoje eu estou aqui no domingo com minha família. E isso aí é a soberania dele na vida de cada um. Não é porque eu quis, não é porque eu desejei experimentar isso. É porque ele alcançou. E quando ele alcança, é irresistível. Não tem passo para trás. Não tem como dizer, eu não quero. Não tem como. Então, a soberania dele faz isso na nossa vida. Tá? Devemos reconhecer Jesus como o verdadeiro Deus e a vida eterna. Entendam que a idolatria que hoje ameaça a igreja de Cristo é tão nociva quanto a que causou a ruína de Israel. Entendeu? Hoje, muito mais. Naquele tempo, a idolatria era gigante. Hoje em dia, pela quantidade de pessoas que existem no mundo, a idolatria está desenfreada. Entendeu? Antigamente, se adoravam mais coisas, né? Imagens. Hoje em dia se idolatra coisas também, porém muito mais seres humanos, entendeu? Então isso aqui para muitos é um altar maligno. Para muitos isso aqui se transforma num altar para exaltar pessoas. Às vezes você não tem tempo nem para fazer um projeto de vida, porque você não tem tempo, você está preso aqui, ó, nesse altar, entendeu? Então, que a gente possa valorizar mais nosso tempo,
para exaltar a Cristo através dessa ferramenta também, que é tão importante, mas que a gente use para o favor da palavra, né? E assim, vamos observar o que diz em Jeremias 44, do 1 ao 6. Vamos entender o pecado da idolatria, né? Por isso que João termina lá, dando um alerta para que a gente tenha cuidado com os ídolos, né? A palavra que veio a Jeremias a respeito de todos os judeus moradores da terra do Egito, em Migdol, em Téfanes, em Mênfis e na terra de Patros. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: vocês viram todo o mal que fiz cair sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Eis que hoje elas estão em ruínas e ninguém mora nelas, por causa da maldade que fizeram para me provocarem a ira, indo queimar incenso e servir outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem os pais de vocês haviam conhecido. Sempre de novo eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para que lhes dizer: não façam estas coisas abomináveis que eu detesto. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam para se converterem da sua maldade, para não queimarem incenso a outros deuses. Por isso derramou-se a minha indignação e a minha ira, que se acenderam nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém, fazendo com que ficassem arrasadas e em ruínas, como hoje se vê. Então, assim, pessoal, meus irmãos, que palavra! Veja só, no versículo 4, Deus é tão maravilhoso que ele está virado. Mesmo assim, ele ainda insistiu. Sempre, de novo, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, para lhe dizer: não façam essas coisas abomináveis que eu detesto. Se fosse hoje, assim, trazendo no nosso cenário, é como se um pai estiver falando: meu filho, não faça. 2 vezes, 3 vezes eu estou te alertando: não faça, tu vai se prejudicar. Então, mesma coisa Deus aqui, ele está virado, mas mesmo assim ele disse: vai lá, meus servos, vão lá, insista, alertando eles, mas mesmo assim não quiseram ouvir e ficaram em ruínas. Então, quantos de nós hoje, né, a gente está cavando a nossa própria ruína, sem nem perceber, né? Muitas vezes a gente idolatra pessoas, né? Nas redes sociais aí é só o que tem, né? Hoje tem profeta de todo jeito, todo tipo. E assim, eu me deparo com algumas pessoas crentes, eu conheço, que dão likes lá. Essas pessoas que realmente deturpam a palavra e porque atraem esses crentes por alguma postura, até que esses crentes queriam ser, né? E diz: não, eu acho legal. Aí vai lá e clica. Eu disse: meu Deus, clicou. Se clicou é porque gostou do que foi dito, do que foi visto ali, né? Eu disse: meu Deus, quanta idolatria, por engano, né? E que a gente possa aplicar essa passagem aqui e que não possamos alimentar essa ruína que pode estar existindo dentro de cada um de nós, né? Até dentro de mim mesmo. A gente pode estar alimentando uma ruína que vai nos levar às cinzas e que a taça de Deus está transbordando. E quando for o tempo, vai transbordar e não tem jeito de voltar atrás, como ele aqui avisou. Enviou os seus servos, enviou quantas vezes foi necessário, mas o povo ainda não quiseram ouvir nem entender. Então, que a gente possa entender enquanto é tempo, entendeu? Para que a gente não possa viver em ruínas. E se tiver em ruínas, que ore para que Deus possa lhe alertar, como ele alertou esse povo, e que possa abandonar essa idolatria, às vezes uma idolatria sorrateira,
Aquela idolatria que a gente diz, não, eu sigo ali, eu assisto esse programa, eu assisto aquela pregação, mas as pessoas que estão ali falando a palavra de Deus não são exemplos nenhum. E a gente muitas vezes idolatra, né? Idolatra aquela pessoa, rapaz, comenta, olha só a pregação daquela pessoa, daquela mulher, daquele homem. Então, assim, que a gente possa idolatrar Cristo e as Escrituras. O que tiver fora daqui não nos cabe. Então, que a gente possa abrir, refletir e se prostrar diante da Escritura e não de ídolos nem de homens. Aleluia. Assim eu finalizo, pastor, traz essa reflexão para a gente. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, meus irmãos. Eu achei tão interessante essa questão dos ídolos, né? Porque os ídolos, eles mudaram a roupagem, mas a intenção é a mesma. Não é isso? A gente sempre faz analogia do ídolo quem está na igreja católica, e não é verdade. Vou dizer a você o que é um ídolo. O ídolo é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Um ídolo. Um carro pode ser um ídolo. O dinheiro pode ser, além do dinheiro ser um ídolo, é um Deus. O filho pode ser um ídolo. É tanta coisa que pode tomar o lugar de Deus. E sabe o que é que Deus faz? Quando algo toma o lugar dele, ele vai destronar aquilo que a gente colocou como no primeiro lugar. Vou repetir. Deus vai destronar aquilo que a gente colocou no trono de Deus. Quem é que não lembra de Abraão? O que é que Deus prometeu a Abraão? Deus cumpriu? Mas depois, o que é que Deus fez? Por que será que Deus pediu o filho, hein? Porque era o único filho que Abraão talvez tivesse ali na sua velhice. Imagina como aquele menino era paparicado. Esse é o prometido. Esse é o da promessa. Tive na minha velhice. E isso é aquilo. Aí Deus faz, me dê seu filho agora. Mas Abraão, por ser chamado o pai da fé, né? Ele ia entregar o menino. Ele levanta o cutelo. Na hora dele matar o menino, Deus disse, você já provou que eu estou no centro da tua vida. Olhe para o lado ali, tem um substituto. Tinha um cordeirinho lá no meio dos galhos. E foi esse cordeirinho que morreu, que apontava para Jesus. Meus irmãos, outra coisa importante que a Antônio falou foi tremendo, mas outra coisa. O pai repreende e dá sempre a oportunidade do filho se arrepender. Meus irmãos, quando Deus vem executar juízo, ele já vem com a misericórdia dele há muitos anos, querendo que o filho se arrependa. É assim ou não é? Sempre assim, meus irmãos. É ou não é? Sodoma e Gomorra. Foi assim. Deus mandou gente ir lá. Nínive. Né? O Jonas não queria, mas Nínive, não pode. Deus pregue. E o povo se arrependeu. Meus irmãos, sempre a oportunidade. Meus irmãos, Ananias e Safira, aqui no Novo Testamento. Quem morreu primeiro? O marido. Porque prometeu a dar uma oferta a Deus e roubou. Roubou. Porque era dele. Está aqui o terreno. Eu podia vender e ser tudo meu. Acabou. É meu. Mas ele disse assim, eu vou dar tudo. Quando Deus fez com que ele vendesse o terreno, ele combinou com a mulher. A gente vai dar metade, a gente fica com metade, mas a gente chega lá e diz que deu tudo. Quando ele chegou, o Espírito Santo fala com Pedro, na mesma hora ele morre. Quando a mulher chega, o que é que Deus faz? Deus mata logo? Lê o texto. Sabe o que o apóstolo faz, sendo usado por Deus? Diz assim, pergunta à mulher, você combinou com seu marido, né? Que você, um terreno, tal, não sei o quê. O que é que ela diz? Ela nega. Aí Pedro fez, ali está a porta, está o corpo do teu marido, você vai se juntar a ele também. Se ela tivesse confessado que errou, poderia ser que Deus tivesse perdoado ela. É a oportunidade, meus irmãos, que sempre Deus vai dar. A pergunta, por que você está fazendo isso? Você não é crente?
Você não se diz cidadão do céu? Por que você está fazendo isso? Se arrependa. Deus dá oportunidade. Aí Deus fala uma vez, fala duas, manda profeta, usa um, usa outro. Tal. Chega um momento que diz assim, meu filho, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí Deus vai, pesa a mão. Aí a pessoa, poxa, Senhor, meu Deus, estou sofrendo aqui. Falei com você, hein? Há 5 anos atrás falei para você, se arrepende desse pecado e você continua fazendo a mesma coisa. Esse é o ídolo. Esse é o ídolo. Tudo que toma o lugar de Deus é um ídolo. Precisa ser uma imagem de escultura, mas não. É tudo que toma o lugar de Deus. Tudo que é pecado, que toma o lugar, é um ídolo. Amém? Edson, volta outras vezes. Tu és uma bênção, viu? Deus te abençoe. Dida e Eden já é de casa. Não precisa dizer, volta outras vezes. Quando quiser aparecer, aparecer. São de casa também. Tá bom? O resto é tudo banda voou já. Essa aqui vem direto. Ela diz que ela chora, né? Vai ter grupo de vida hoje, você vai chorando pelos... Calma, nas terças-feiras, no domingo. Vamos orar. Pai, muito obrigado por essa palavra tão edificante. Com essa palavra que nos impulsiona, Senhor, a tomar uma posição diante de Ti. A tomar uma posição de crentes verdadeiros. De reconhecer o verdadeiro que é o Senhor. De credibilizar, Senhor, a fé em Ti. E de não, Senhor, reconhecer nenhum tipo de ídolo em nossa vida. Seja o que for, Senhor, que venha tirar o Senhor do trono de nossa vida, que caia por terra, Senhor. Que não haja necessidade, meu Deus, de o Senhor pesar a mão, mas que na primeira intercorrência do Senhor, o primeiro chamar do Senhor, nós possamos nos submeter e atender, meu Deus, quando errarmos, ou quando o nosso coração estiver se enganando por algo. Pai, por favor, nos orienta que Teu Espírito ilumine, abra os nossos olhos, para somente glorificar e exaltar o Teu santo e poderoso nome. Deus, nos leva em paz para os nossos lares. Nos traz domingo aqui, às 5:30 da tarde, para juntos celebrarmos a ressurreição do nosso Salvador. Que domingo, Senhor, seja dia de salvação, dia de comunhão e, acima de tudo, dia da presença do Senhor em nosso meio, em nome de Jesus. Receba a bênção. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do doce Espírito repouse sobre todos vós, hoje e sempre. Amém. Deus te abençoe, tá bom? Tem um lanchinho ali.